Estrutura. Estrutura é uma palavra de origem latina que veio de structura, que por sua vez foi formada a partir do verbo struere, que significa acomodar em pilhas. A palavra estrutura pode significar algo constituído de partes distintas, partes de um corpo responsáveis pela sua sustentação, ou até mesmo o modo como essas partes se relacionam. Na biologia, é a maneira de organização dos tecidos do corpo. Na química, pode ser o arranjo dos átomos. Estrutura pode ser também o sistema de relações entre os grupos de uma sociedade. Em suma, estrutura é um conjunto de coisas, materiais ou não, e coisas que estão fortemente relacionadas. Mas a estrutura na arquitetura, de um ponto de vista mais racional, tudo aquilo que sustenta a edificação. Porém, de um lado mais conceitual, a estrutura de um prédio compreende relações entre os espaços, bem como as relações entre as pessoas que ocupam esses espaços. Isso falando tanto de um edifício quanto de uma cidade. Porém, a estrutura de uma obra, nos dois sentidos, não permanece estática depois de ser concebida. Ela é como um ser dinâmico, que tem a capacidade de abrigar diversas funções sem mudar de forma. Funções que não necessariamente tinham sido planejadas deliberadamente no momento de sua criação. E o que acontece para a estrutura mudar? Digamos que existe uma interação da estrutura com fatores externos, como por exemplo a economia, sistemas sociais, sistemas comerciais, etc. E ao passo que um desses fatores muda ao longo do tempo, a interpretação que o ser humano faz dessa estrutura ela muda. E assim há espaço para a função mudar também. Como os canais de Amsterdã, originalmente foram concebidos como uma estrutura defensiva para a cidade, mas também foram usados para transporte de bens, de importação e de exportação, e era até mesmo o esgoto da cidade. Hoje, depois de mudanças principalmente econômicas e do grande crescimento no âmbito cultural, a cidade atrai muitos turistas que usam os canais para passeio, mas eles também são aproveitados como suporte para barcos moradias que podem ser vistos como uma possível solução para a grande expansão urbana do nosso século. Isso sem falar nas mudanças da atmosfera da cidade como um todo, quando as árvores se enchem na primavera e a água congela no inverno. Outro exemplo é de uma das inúmeras igrejas em Utrecht, na Holanda, que foram desativadas. A igreja de St. Jacobus, que deu espaço a uma residência. E ela não é um caso isolado. Essa transformação se deve a uma mudança cultural, onde a religião claramente perdeu força nesse último século. A estrutura física da igreja não precisou mudar, justamente porque ela possui uma competência inerente para desempenhar essa função casa. E o que mudou foi justamente a interpretação da estrutura por parte do usuário. Esse tipo de coisa acontece em todos os lugares. Aqui em Santa Maria, por exemplo, temos o prédio do Cine Independência. O prédio foi criado para ser um cinema lá no ano de 1920, na Praça Saldanha Marinho. E funcionou assim até 1980, quando foi alugado por uma igreja, que funcionou lá até 2003. Em 2005 foi adquirido pela prefeitura, que criou o Shopping Independência. Porém, os fatores externos nem sempre têm um papel tão importante. Às vezes a forma física da estrutura pode ser incrivelmente sugestiva em si mesma. Algumas formas básicas, como quadrado, círculo e triângulo, tendem a ter um significado intrínseco. Elas são como formas arquetípicas, que têm um poder de surgir. O retângulo pode ser tido como uma forma estática, que pode enquadrar, incluir e excluir. Já o círculo sugere uma centralização e contenção ao tempo que enfatiza aquilo que ele contém. E o triângulo é uma forma estável, equilibrada, e contém uma força direcional que guia o olhar. Como exemplo desse conceito, podemos citar o viaduto da Praça da Bastilha, que é formado por uma sucessão de 72 arcos que suportam o trem. O que aconteceu foi que o espaço deixado por cada arco era sugestivo em si mesmo, com um espaço pedindo para ser preenchido. Assim foram ocupados pelo que ia aparecendo. O próprio viaduto não foi uma fonte de inspiração, mas também não foi um obstáculo, e ele permaneceu intacto. Essa sugestão da forma foi abordada também pelo nome de affordance na área do design. Esse conceito de sugestão da forma pode ser também observado nos anfiteatros de Lucca e Arles. Os dois anfiteatros foram construídos com o mesmo propósito, era de uma arena de gladiadores na Idade Média. No
entanto, o espaço oval representa uma dessas formas arquetípicas de espaço cercado interior. E ao longo do tempo, Arles foi invadido pela cidade, se encheu de construções estabelecendo uma mini-cidade-fortaleza, enquanto Lucca, por outro lado, foi absorvido pela cidade ao seu redor, permanecendo aberto como uma praça pública. Isso mostra a tamanha flexibilidade de certas estruturas. Mas afinal, por que isso importa? O fato é que, como arquitetos, temos que sempre ter em mente que nossas criações irão, provavelmente, durar por um bom tempo. E devemos tentar ao máximo possível criar estruturas, formas e relações entre as duas de maneira que consigam dar mais espaço à interpretação dos usuários, assim atendendo ao máximo possível de competência para realizar as funções requeridas, tanto hoje quanto no futuro. O estruturalismo pode-se dizer que foi uma resposta à arquitetura rígida e funcionalista do pós-guerra, e contava com duas linhas: a estética do número de Van Heijck, onde o projeto deveria ser composto por uma unidade repetitiva, como células de um tecido biológico, e do outro lado a arquitetura da diversidade de John Haberken, defendendo que uma obra de arquitetura não é um resultado estático dos esforços do arquiteto, mas uma estrutura que convida a ser habitada, adaptada e modificada no tempo pelos usuários. Hermann Hertzberger foi um dos grandes nomes do estruturalismo, justamente por ter conseguido aplicar em seus projetos esses dois conceitos em conjunto. Enquanto falamos até agora da interpretação das estruturas ao longo do tempo, existe também o conceito de que uma estrutura concebida justamente para servir como uma base para acomodar todas as interpretações possíveis ao mesmo tempo. Pensando em termos de urdidura e trama, ao confeccionar um tecido, o tecelão estica os fios da urdidura que devem possuir a tensão correta para acomodar a trama. Porém, em termos de cor, ela deve ser neutra, pois a trama é que dá o padrão, cor e textura do tecido. Nem urdidura nem trama criam tecidos por si só. Juntos formam algo muito mais bonito e complexo, mas de maneira ordenada. Esse é o conceito de estrutura como espinha dorsal gerativa. Uma grande estrutura capaz de acomodar diversos estilos arquitetônicos, diversas interpretações, cores, texturas, formando uma grande unidade que quanto mais variedade, mais rica se torna. Exemplos. Projeto Fort l'Empereur, em Argel, 1930. Projeto de Le Corbusier, que talvez pelo tamanho e magnitude não chegou a ser executado. A ideia era de uma mega estrutura alongada, que segue a orla do mar como uma fita, tentando combinar o conjunto de moradias com uma rodovia. Nessa mega estrutura, o indivíduo poderia interagir e construir sua moradia da maneira que quisesse. O próprio shopping center, em sua essência, pode ser tido como uma estrutura de base, que contém as lojas em seu interior. O shopping é concebido como uma grande estrutura vazia, com banheiros, circulações, etc., mas é só no momento em que as lojas começam a ocupar os espaços, cada uma com seu estilo e todas ao mesmo tempo, é que formam o shopping o que ele é. Uma entidade simbiótica que só existe em si como um conjunto. Tá, beleza. A própria grelha pode ser outro exemplo de espinha dorsal, mas em um nível de cidade. Pode ser tida como um princípio de ordenamento mínimo da cidade, que é conhecido desde que se inventou o planejamento urbano. Hertzberger diz que a grade é como uma mão trabalhando a partir de princípios extremamente simples. Ela com certeza estabelece as regras gerais, mas é por um demais flexível quanto aos detalhamentos de cada sítio. Ou seja, é como um jogo de xadrez, onde poucas regras podem criar partidas muito complexas e interessantes. Um exemplo de organização baseada em grade é Manhattan, em Nova York. A grade foi aplicada de maneira fria e regular, porém a península obviamente não tem formato geométrico. Chegou um momento onde a grade não poderia mais ser levada adiante. Nessas regiões, ela se contorce e se ajusta, criando um layout diferenciado, meio bagunçado. Mas é justamente onde foram criadas soluções arquitetônicas mais interessantes. E o mesmo acontece na Broadway. Ela permeia a cidade praticamente ignorando a grade. E nos pontos onde as duas se cruzam, os arquitetos são obrigados a surgir com soluções criativas, como o edifício Flatiron, em Madison Square.